fim de ser um pouquinho feliz, suspirava aquela senhora habituada a passar consultório por consultório. Minha filha, responde o médico, esse é o erro de toda a gente, porque não se trata de procurarmos saúde para ser feliz, e sim de procurarmos ser felizes para ter saúde. E vejam só, essa entrevista hipotética define bem o esforço pioneiro de alguns médicos esclarecidos, conscientes de que tão importante quanto prescrever medicamentos para o corpo é cuidar do espírito. Os pacientes, segundo Richard, passariam a deixar os consultórios com receitas interessantes, como estas: integrar-se em entidades de assistência social, participar de campanhas em favor da coletividade, recolher livros para hospitais e prisões, angariar fundos para instituições socorristas, visitar doentes, atender necessitados, adotar crianças. Aliás, nossa creche berçário Nova Esperança, conduzida por muito tempo por pessoas, até hoje conduzidas por pessoas muito responsáveis, já encaminhou quase 20 crianças para adoção, de acordo com a nossa legislação, tudo certinho, acompanhadas pelo fórum local. Então, Richard, em 63, já falava em adoção de crianças carentes. Mas isso é uma utopia, alguns falaram na época. Richard está sonhando. Quando é que vai acontecer isso? Quando é que os médicos vão começar a receitar fazer esse tipo de recomendação? Eu acho só daqui a alguns séculos que isso vai acontecer. Alguns falaram na época. Pois bem, minha gente, de 63 até agora, passaram-se apenas 59 anos. Não foram necessários séculos. Assim, com o título do artigo do Richard, Medicina Pioneira, ele também foi pioneiro em profetizar as receitas que já estão acontecendo. Vejam os depoimentos deste cientista, e são muitos depoimentos. Eu já trouxe aqui nesta casa vários vídeos de cardiologistas, de institutos de cardiologia, que passaram a recomendar o que esse médico, o que esse cientista agora, Dr. Álvaro Avezum, vai recomendar. Notem bem, não se trata de uma manifestação de um espírito, de um religioso, é um médico, um cientista, que está simplesmente dizendo que é necessário fazer o que Richard, em 1963, já recomendava. Vamos ouvir o depoimento do Dr. Álvaro Avezum, que fez uma palestra aos médicos do INCOR, e em seguida foi entrevistado. Vamos trazer um pequenino trecho da entrevista do Dr. Álvaro. Não, sobre espiritualidade e medicina. Não, Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga,
fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir às situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida, e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então veja que questão interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então, todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial, e temos a associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é Está científico. associado, é científico. Um cientista falando para um outro médico, recomendando perdão, empatia, solidariedade, generosidade para prevenir doenças ou minimizar os efeitos das doenças. Ora, Richard Simonetti falou isso 59 anos atrás. Em 69, ele publicou o seu primeiro livro, Para Viver a Grande Mensagem. Trouxe uma certa estranheza para o meio espírita, porque Richard trazia temas atuais e foi um motivo de perplexidade para alguns espíritas mais tradicionais. O seu livro, por exemplo, Temas de Hoje e Problemas de Sempre, eu estava com Richard em Teresina, Piauí, e o livro dele não saía, porque o pessoal estava estranhando as ideias do Richard. Somente depois de voltarmos para o estado de São Paulo, que ele acabou publicando por uma outra editora. Mal pensavam os editores daquela época que aquele escritor principiante chegaria à improvável marca de 65 livros, entre edições no Brasil e no exterior, com quase 3 milhões de exemplares editados. Seu último livro, ele não gostava que eu falava para ele, qual o último? Não, o livro mais recente, Sidney. Mas este realmente foi o último livro em vida de Richard. O Melhor é Viver. Aborda um tema delicado, suicídio, sob a ótica espírita. Na verdade, ele tem outra obra específica, Suicídio, tudo o que você precisa saber. Mas Richard não falou só da morte ou do suicídio. Ele sempre tratou a vida com muito respeito. Um dos livros mais importantes dele, e é o meu predileto, chama-se Uma Razão para Viver. A obra de Richard Simonetti, amigos e irmãos que estão nos acompanhando aqui no Amor e Caridade, em casa, representa, e assim se projetará no futuro, uma das mais importantes contribuições para o estudo e a prática do Espiritismo. Ele nos deixou um legado incomensurável, um exemplo a ser seguido e uma obra a ser mantida. Em 1999, eu estava com o Richard numa das nossas reuniões. Uma certa hora ele passou para mim discretamente um bilhete, perguntando a minha opinião sobre o título do seu novo livro.